Eu vou falar com você nesse vídeo sobre cuidados na hora de fazer inventário. Isso porque o que acontece? Quando alguém vem a falecer, a gente precisa obrigatoriamente fazer o inventário, correto? E aí, tem algumas coisas que não contam para você sobre o inventário e eu vou te contar neste vídeo. Beleza? Então fica aí para receber as 5 coisas que ninguém te conta na hora de fazer o inventário, tá bom? Se você não me conhece, eu sou Manassés Lopes, eu sou advogado, sou professor universitário e trabalho, meus amigos, com procedimentos que cuidam da proteção patrimonial. E aí, o inventário é um deles, né? Por quê? Porque quando alguém falece, a gente precisa reunir uma lista de quais são os bens da pessoa para poder fazer a quitação das dívidas, ou seja, a gente precisa pagar o que o morto deixou de dívida, tá? E aí, depois a gente vai dividir o patrimônio para os herdeiros. E isso é um ponto importante que às vezes não se fala, né? Primeiro, o que vai ser feito? Você vai pegar o que o cara tem de patrimônio, pagar as dívidas e só depois dividir para os herdeiros. Primeiro você tem que pagar o que tem de débito, de dívida. Esse é o ponto. A segunda questão é que você pode fazer isso tanto na via judicial quanto na via extrajudicial, no cartório. E aí, o que o pessoal faz? Tenta pegar um advogado que seja baratinho. E o baratinho sai caro, tá? E vou dizer por que sai caro para vocês. Eu fiz um levantamento de alguns inventários que me chegam aqui no escritório para ver o que pode fazer e tudo mais. E via de regra, o advogado foi lá e fez uma guia do ITCMD. Gente, as guias de imposto erradas, com informações erradas, com valores errados, podendo reduzir o valor do inventário e dos custos que se teria, porque o advogado não sabia preencher a guia do ITCMD. E isso é importante, né? Porque às vezes você vai lá e você vai pagar para o advogado 2, 3 mil reais para fazer um inventário, o que eu acho uma loucura, né? Não é esse o valor da tabela é muito maior do que isso, mas você precisa pagar um advogado que entenda de inventário, que tenha esses conhecimentos técnicos, que saiba preencher uma guia de TCMD, que busque a documentação necessária para você fazer a documentação, né, que é necessária para poder fazer, e muitas das vezes que organize desde logo, né, que a pessoa faleceu, toda a documentação para o ajustamento da ação. Por quê? A pessoa vai lá, entra com o inventário, mas nem tem a documentação ainda. Ah, mas eu quero fazer isso para não pagar a multa. Vamos falar da multa também, tá? Porque se você não entra com o inventário no prazo de 60 dias, tem multa. Você sabia disso? É, tem uma multa estadual que você paga. Então, ter a documentação de quem vai ser o herdeiro e tudo mais é indispensável para você entrar com o procedimento de inventário. Como é que funciona aqui no escritório? A pessoa faleceu, veio aqui e conversou com a gente. Ah, vamos trabalhar então com o escritório do senhor. Gente, a gente para o que está fazendo, busca os imóveis no nome da pessoa, toda a documentação em nome dela e organiza uma pastinha. Essa pasta do cliente vai ter ali todas as informações do inventário. Se deixou, não deixou testamento, se deixou, não deixou aqueles DAVs, né, que são as disposições diretivas de vontade, toda essa documentação ela é reunida para poder instruir o inventário. E aí, claro, gerar a guia de TCMD da maneira correta e tudo mais. São questões extremamente importantes. E hoje, tanto na via judicial quanto na via extrajudicial, você pode fazer o inventário. Vai depender da tua vontade. Na via extrajudicial, ela é muito mais séria do que na via judicial. Mas muitas das vezes eu entro na via judicial porque a gente consegue dar justiça para a pessoa, busca documentação para ela e tudo mais. São casos, por exemplo, onde a pessoa não deixou bens, né? Ah, isso é um ponto também que eu quero falar para você. Ah, a pessoa morreu e não deixou bens. Deve fazer um inventário? Sim, deve fazer inventário. Já pensou se a pessoa morre e deixou dívidas? E aí os credores dele não sabem que estava devendo? Ah, não sabe que estava devendo. E aí, o que você precisa fazer? O que a gente chama de inventário negativo. O inventário para dizer que a pessoa morreu sem deixar bens para proteger os herdeiros de serem chamados para responder dívidas do falecido. Tudo isso importa, meus queridos. Então, essas questões do dia a dia do inventário, elas são bem interessantes para que você
saiba qual que é o procedimento que você está contratando, quais são as regras que existem ali para ele, e aí que você efetivamente possa fazer boas escolhas. Então, veja, você pode fazer na via judicial ou extrajudicial. Você precisa fazer em até 60 dias do falecimento do sujeito. Você precisa recolher o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes, que varia a depender do estado ou não. Você precisa também fazer um negócio que, na minha percepção, é super importante, que é separar toda a documentação necessária antes de entrar no inventário, para deixar o processo o mais completo possível, para ele se tornar rápido. E a outra questão, que na minha percepção também deve ser levada em consideração, é o seguinte: a hora que você for fazer a contratação de um escritório de advogados para poder fazer a sua representação, cuidado com o negócio do barato, porque o barato sai caro, né? Então, pega um escritório que tenha especialização, que tenha conhecimento de pessoas que trabalham na área, para que você, às vezes, não pegue por ser barato e aí depois dá problema. Beleza, meus queridos? E veja, tem várias coisas que devem ser ditas, né? O inventário, via de regra, não vai ficar discutindo se a pessoa tinha união estável ou não, se era filho ou não era. Tem outras ações específicas para isso. Então, tem muitos detalhes que só quem tem especialização e conhece sobre consegue fazer um trabalho de qualidade. E aí, claro, né? É um investimento que você faz para poder, pelo menos, contratar alguém e ter segurança que vai ser prestado um excelente serviço. Beleza, meus queridos? Uma alegria conversar com vocês, uma excelente semana e a gente se vê em um próximo vídeo. Até mais.